Começando mais um Livre Cultura Cast, episódio número 8, aqui é Denis Cruz. Seguindo um pouco daquilo que foi pauta no último programa, onde a gente conversou sobre low summerism, formas de consumo e tendências mais conscientes na relação de comércio entre negócios e clientes, um dos pontos que a gente abordou foi o fast fashion e a moda. Para quem não ouviu o programa número 7 com o Henrique Dias, da Box 1824, vale a pena dar uma passada no nosso feed e conferir o episódio que está bem interessante. Pois bem, a lógica do fast fashion é o que vemos no mercado atual de maneira muito intensa. Quem pensa em montar um negócio no segmento de roupa sabe que há uma pressão para que a produção nunca tenha um fim. Nós mesmos da Livre Cultura, logo no início das nossas atividades, colocamos no ar uma loja online de camisetas e fizemos alguns exemplares. Interessante é que na época de lançamento, as principais perguntas que alguns jornalistas, blogueiros faziam pra gente era: quando vai vir a próxima coleção de camiseta? Ou então, olha, muito boas estampas, legal, mas quando é que vão ter novos modelos? Caramba, a gente tinha acabado de lançar os modelos e já estavam querendo saber quando ia ter outros novos produtos. É tudo tão acelerado que a moda, em algumas circunstâncias, pode ser assim um mecanismo de compra muitas vezes esvaziado de sentido. Para falar um pouco mais desse tema, que eu chamei de Além da Moda, a gente conversou com Sândalo Barbosa, que é um especialista nessa área. Ele é professor do curso de Design de Estampas do Senac, graduado em análise de desenvolvimento de sistemas e com trabalhos de ilustrações presentes em diversos portais, nacionais e internacionais. Sândalo, fala um pouco pra gente sobre o significado da moda, o real significado. Como é que o comportamento humano pode refletir assim na forma como a gente se veste? Eu acho muito importante a gente entender o contemporâneo, mas para entender o contemporâneo você precisa voltar um pouquinho e entender como as coisas surgiram, como as coisas começaram a acontecer. Sim. Então, quando a gente fala moda, as pessoas têm uma visão muito errada do que é a moda, né? As pessoas estão muito focadas em moda enquanto roupa. E curiosamente, hoje quando eu abri o Facebook, existia um compartilhamento que eu fiz há 2 anos atrás, de uma estilista famosa, que é Zuzu Angel, né? E ela tinha uma frase que ela falava assim: roupa não tem importância, a moda tem. E ela diz que a moda é um documento histórico. Então, a moda, ela tem essa capacidade de... É como se fosse uma fotografia. Se você pega uma foto, né, da década de 20, a partir do vestuário, você consegue identificar as características políticas daquele tempo, as características econômicas. Então, assim, tem uma série de fatores que a moda consegue captar, que não é só a questão de cobrir o corpo, né? Eu acho que a parte da vestimenta é só 10% do que realmente significa a moda. Então, assim, eu prefiro encarar a moda como um sinônimo de comportamento e não como um sinônimo de vestuário. Vou te explicar o porquê, mas aí eu preciso te contar uma historinha. O que é a moda? A moda surgiu, essa palavra moda surgiu lá nos meados do século XV, que é no iniciozinho lá do Renascimento. E o que acontecia nessa época? Antes disso, na verdade, todas as pessoas se vestiam da mesma forma, desde quando nasciam até enquanto morriam. Não tinha uma distinção de roupa. Não existia, por exemplo, roupa infantil. Todo mundo se vestia igual, né? E a partir desse momento, começou-se a diferenciar as roupas. As crianças se vestem de um jeito, os homens se vestem de outro. A partir de determinada idade você se veste de outra forma. Então, a partir desse momento começou a surgir a moda em si, né? Eu penso por mim que a diferenciação enquanto roupa, ela existe desde o primórdio, desde de que o homem se entende por homem, né? Eu estou dizendo que a palavra moda surgiu nos meados do século XV. Então, assim, a gente entende como se vestir, como se pintar, se adornar, como forma de status, inclusive em tribos, né, em diversas outras culturas. Mas eu não vou focar nisso, estou falando só sobre a questão de como surgiu a moda. Então, no século XV, o que acontecia? As pessoas começaram a se diferenciar de acordo com a sua maneira de vestir. Então, obviamente, você tinha nobres, você tinha os burgueses, que não eram nobres, mas que tinham dinheiro, né? E você tinha a base da pirâmide, que era todo o resto. Então, a gente pensar enquanto pirâmide, eu acho que ajuda a gente no raciocínio. Então, no topo você tem os nobres, no meio da pirâmide você tem os burgueses ricos. E aí o que aconteceu? Os nobres, eles se vestiam, obviamente tinham dinheiro, né? Tinham condições de comprar
tecidos finos e aquela coisa toda. Então eles se vestiam de uma maneira muito característica. E aí a moda começa a diferenciar com relação a status, né? E o ser humano ele tem uma capacidade de imitar. Né? A gente tem referência de pai, referência de mãe, então imitar é um comportamento muito comum pra gente. E aí o que aconteceu? Os burgueses ricos queriam parecer com os nobres. E aí começavam a se vestir igual a eles. Ou pelo menos tentar, né? E aí é engraçado que nesse momento começa uma corrida consumista. Olha só, lá nos meados do século XV a gente está falando de consumo. Então você tinha os nobres se vestindo diferente, os burgueses imitando os nobres. À medida que os burgueses conseguiam imitar, os nobres precisavam evoluir no seu consumo, precisavam consumir coisas diferentes. Você tá me entendendo? Sim, para se equiparar ao estilo da época, né? Isso, e para os nobres também era importante sempre ser diferente de qualquer outro da pirâmide para baixo. Então, assim, nessa época também começou-se muito por causa dessa corrida consumista. Isso gerou muito trabalho para os costureiros da época. Então, assim, hoje em dia é tudo muito fácil. Você tem uma gama de tecidos muito grande, mas naquela época não era assim. Tem um filme muito bacana que é essa regravação dos Três Mosqueteiros, e tem um episódio muito curioso que o rei, ele pergunta pro mascate, né? O que o rei de outra cidade, de outro país está usando? Aí o mascate diz, não, o rei está usando um tecido fulano de tal, na cor tal. E ele encomenda aquele tecido. E é claro que esse tecido vai chegar com meses e anos depois, né? Porque naquela época, né, não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje. E assim, quando esse rei recebia a encomenda, o rei que era a referência dele já estava usando uma outra coisa. Era uma corrida constante, você entendeu? Era uma corrida consumista constante. E aí depois disso veio a Revolução Industrial, né, no século XVIII, e aí acelerou a produção novamente, os tecidos ficaram mais baratos ainda, ou seja, mais consumo. Não, e é muito perceptível essa questão das vestimentas, no sentido de que é um sinônimo de status desde sempre, né? Você se diferenciar por uma cor que usa, por um tipo de tecido que usa, está bem refletido em cima daquilo que tu trouxe como exemplo de reis e pessoas da nobreza querendo estar em uma condição diferenciada e estar diferente das demais pessoas, estar diferente da plebe, estar diferente das pessoas comuns, né? Sempre foi uma busca por uma diferenciação no sentido visual e muito clara, não apenas uma diferenciação por tom de pele, não apenas uma diferenciação financeira, mas uma diferenciação muito clara e instantânea. Acho que seria essa palavra, né? Seria uma diferenciação instantânea que sempre se buscou, né? Exatamente. Pensando assim em aspecto mais contemporâneo e em questão de comportamento humano, eu gosto muito de como as transformações no mundo interferem na moda. Então, assim, eu falei pra você que eu gosto da moda enquanto visão, enquanto comportamento humano. E à medida que o mundo se transforma, que os acontecimentos vão surgindo, a moda ela vai absorvendo isso. Não só a moda, a engenharia civil também absorve muito isso. Então, eu gosto muito desse pensamento. Então, assim, todo o fato histórico, todo grande acontecimento mundial, ele tem um reflexo muito grande na moda. Então, assim, deixa eu te contar só uma coisa que muita gente com quem eu converso, elas não sabem disso. Você me perguntou como o comportamento reflete na forma como a gente se veste. Então, assim, a cor que você veste hoje, ela veio ditada pela moda. E por que as pessoas ditam que cor que eu tenho que usar? E aí, volta na questão do comportamento. Essa questão de cor do ano, as pessoas acham isso muito banal. Ah, mas por que cor do ano? Porque não tenho que me vestir com a cor que me determinam para vestir. Mas a cor do ano, ela surgiu no ano de 2000. Foi a primeira vez que existiu a cor do ano. E a cor do ano foi criada pela Pantone, né, que é uma empresa mundial em criação e catalogação de cores. E aí, olha só que curioso. No ano 2000, a gente teve um evento que foi, assim, apocalíptico, né? Que foi o bug do milênio.
E nessa época, não sei se você se recorda, as pessoas viviam assim, empolvorosas, porque elas não entendiam o que era um bug do milênio. Elas ficavam assustadas, porque aquilo para elas era um apocalipse. Então era mais esse sentimento. E na verdade era um apocalipse, mas um apocalipse digital, né? E aí o que aconteceu nesse ano? O que a Pantone fez? Falou, bom, as pessoas estão muito afoitas, estão muito empolvorosas e elas não estão entendendo isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acalmar os ânimos dessas pessoas. E já está provado por A mais B de que a cor, ela tem um resultado psicológico na gente. Existem cores que nos deixam mais aflito, nos deixa com fome, né, nos deixa mais calmo. E foi exatamente o que a Pantone fez. Eles criaram a primeira cor do ano, que foi, na verdade, um tom de azul, né? E o azul tem essa propriedade calmante. Então, olha só que legal. Em detrimento de um comportamento, de um empolvoroço mundial, eles criaram algo que vem se arrastando até hoje, se popularizou e vem se refletindo nas maneiras como as pessoas absorviam isso. Os efeitos desejáveis que o mercado precisava naquele momento, né? O que aconteceu no 11 de setembro? Depois daquela tragédia horrível, os Estados Unidos ele se fechou, né? Ninguém entrava e ninguém saía e era aquela burocracia toda. Então, quando o país se fechou, as pessoas elas se voltam para si mesmo e para a sua cultura, para a sua nacionalidade. E quando elas se voltam para si mesmo, o que elas fazem? Elas recorrem muito a trabalhos manuais, né? Porque você está parado em casa, você não pode viajar, você não pode sair, então você precisa se ocupar, né? E aí você se volta para trabalhos manuais para você tentar resgatar essa coisa toda. Então, assim, a partir do 11 de setembro, em que os Estados Unidos se fechou e voltou-se para trabalhos manuais como ponto cruz, rendas, bordados, logo assim que a poeira baixou, a moda absorveu tudo isso. É tanto que você vê hoje em dia no mercado muito bordado, muita imitação de ponto cruz, muitas rendas. E as pessoas não sabem, é o handmade, né, que é o feito à mão. Então as pessoas elas não sabem como isso surgiu. E surgiu exatamente, na verdade foi o boom, né? E o boom aconteceu exatamente na época do 11 de setembro. Ou seja, um outro grande fato de mudança comportamental, né? Ou seja, há uma certa inversão sobre aquilo que a gente de repente entende como a pirâmide de consumo, né, a pirâmide de Maslow. Há um beber de fonte por parte dos grandes trades, das grandes empresas, sobre o que de repente a base dessa pirâmide está oferecendo de soluções, né? Tem exemplos aí de empresas que nascem na periferia e acabam aí se tornando aí referências de formas de se vestir, de estampas, de criações. Ainda mais hoje em dia com a tecnologia tão no ápice, né, com as redes sociais, com tudo tão muito rápido, né, as coisas acontecem assim. E meio que misturou toda essa hierarquia, né, quando de repente lá na década de 90 havia toda uma certa prepotência no sentido de que nos escritórios da Flórida, de Nova York, iriam sair as tendências mundiais e isso acontecia de fato, estampado nas principais revistas. Hoje é o contrário, eles têm que ficar de olho naquilo que está sendo criado ali na favela da Rocinha ou em outros locais, né? Eu acho que a gente até perdeu a referência de pirâmide. A gente não tem mais uma referência de pirâmide. Hoje em dia é uma referência plana, né? Então tá todo mundo no mesmo patamar, no mesmo nível em termos de criação, de tendência, né? Sim, sim. E aí trazendo para um momento já, um salto do histórico agora para o contemporâneo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do consumo e como o mercado de moda, por muito tempo, ele foi orientado pela demanda, né, com coleções saindo em períodos curtos de tempo. Já há essa questão de orientação para a demanda, né? E eu queria saber como é que tu vê o futuro da moda, principalmente entrando num aspecto mais sustentável, né? Há uma nova orientação no sentido de um consumo mais consciente e tal? Então, assim, existe essa preocupação com relação ao consumo sustentável, mas ela não vem de empresas, ela vem da base, ela vem das pessoas. Então você tem
grupo de pessoas preocupado com essa questão. E aí é legal que, isso é um pensamento positivo meu, né? Como eu falei que a questão da pirâmide ela é bidirecional, eu quero acreditar que em algum momento as empresas vão absorver essa preocupação. Porque a gente vive um momento em que as empresas elas prestam bastante atenção no consumidor. Deveriam prestar muito mais, mas elas já prestam atenção no consumidor. E o consumidor ele já manifesta essa preocupação com relação ao consumo durável, ao reaproveitamento, ao consumo não desenfreado, né? Consumo consciente. Então eu quero acreditar que em algum momento as empresas vão absorver isso. Engraçado ou preocupante, né? É que antigamente você tinha um desfile. As empresas lançavam uma coleção. E aí no desfile você tinha a apresentação e tempos depois aquela coleção ia para a loja para você poder consumir. Hoje em dia você já consome, você já compra as peças no final do desfile. Olha só que louco. Apresentou o desfile, terminou, você já tem um showroom para você poder consumir aquelas peças, né? Então, assim, empresa visa consumo, visa lucro, né? Não tem... E a preocupação, ela tem vindo da base, ela tem vindo das pessoas e é uma preocupação crescente. E o interessante é observar que existiam até teóricos estudiosos ali por volta do século XIX, no sentido de se preocupar muito com o que viria a ser o próprio mercado de produção, tanto industrial e especificamente sobre moda, em relação a necessidades reais versus necessidades falsas. Tem um cara chamado William Morris, que ele escreveu um livro chamado Notícias de Lugar Nenhum, onde ele fazia um paralelo entre o século XIX e o ano de 2102. E ele demonstrava a preocupação dele no sentido de que os artesãos já não tinham mais a sua significância e as produções de necessidades falsas eram muito maiores que as próprias necessidades reais. E a gente é acostumado com esse ciclo de sempre estar produzindo e um pouco menos orientado para as necessidades reais e muito mais orientado para as necessidades falsas. A gente entrou num ciclo em que a gente simplesmente não estava conseguindo mais viver normalmente. A gente estava querendo apenas satisfazer necessidades que não existiam. Então, de certa maneira, é uma preocupação hoje, mesmo que não seja ainda algo que as grandes marcas abracem, mas é algo que a gente não tem como virar as nossas faces, virar os nossos olhos em observar sobre o que está se tornando esse mercado de moda, né? Tem estudos que apontam que cerca de 20% daquilo que é jogado nos oceanos, nos mares, nos igarapés, tem como fonte a indústria têxtil, né? E desses 20%, uma boa parte são resultados de tingimentos. A gente percebe que de repente há culpados para esse deteriorar do mundo, e boa parte deles é a própria indústria têxtil, que ainda não virou suas atenções para essas questões mais de sustentabilidade, de consciência e tal. Alguns estudiosos dizem até que a gente, em algum momento, a gente vai voltar, né? A gente vai retroceder e vai se libertar dessa coisa toda, né? Eu acho muito utópico pensar isso, porque existe a consciência, né, de degradação, existe aquela consciência por parte de algumas pessoas que acabam formando grupos, e de que você faz parte de um todo. Mas, no meu pensamento, isso deveria ser muito maior, né? Então, alguns estudiosos dizem que em algum momento a gente vai abandonar toda essa coisa rápida, desenfreada, e vai voltar ao slow, né? Eu quero acreditar que sim, mas sinceramente não é o que a gente tem visto. E há quem diga, como o próprio Trump insiste em dizer, que a questão do aquecimento global é um bullshit, algo que não existe, é criação de gente que quer ganhar dinheiro em cima da sustentabilidade, mas de fato há influência humana nisso, e as empresas
precisam observar o que elas mesmas estão produzindo, né? Eu não sei se é um pensamento muito negativo, mas eu vejo as empresas como umas oportunistas, usando essa imagem, tentando passar uma falsa imagem de ecologicamente correta, né? Isso é uma forma de se usar, mas no fundo elas não praticam isso. Né? Então, assim, eu vejo muitos empreendedores, muitas startups que começam a fazer utilização dessa, vamos chamar, submatéria-prima, né? Que seria restos de uma matéria. Então, assim, nascem muitos empreendedores disso, nascem muitas startups disso, mas, infelizmente, o que as empresas têm feito hoje é parecer que elas se preocupam, né? Mas, na verdade, é tudo uma falsidade. Tem muito assunto em relação a esse aspecto mais analítico da moda, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre em relação a um aspecto um pouco mais ali do dia a dia, o lance do designer, né? Tu como um dos ilustradores de empresas como a Camiseteria, como a Threadless, focado em estampas e com uma palestra aí voltada muito a esse assunto que tu tem ministrado ultimamente, eu queria que tu falasse assim para um designer que tem entrado nesse segmento de moda, principalmente focado em criação, ilustração, em pequenas costuras, em novos formatos de roupas mais simples. Eu queria que tu dissesse algo no sentido de como é que tu vê esse tipo de papel criativo. Será que o designer ele precisa também estar preocupado sobre aquilo que ele produz e onde esse material vai ser estampado, ou não é algo que ele precisa se atentar, né? Então, é um assunto legal. Eu tenho conversado muito com os meus alunos em sala de aula e até em palestras eu cito um pouco desse assunto também. E curioso falar porque as pessoas e não as empresas, elas já começam a se preocupar com a questão de onde veio isso? De onde veio a minha camiseta? Né? De onde veio esse algodão? Então, assim, elas começam a se preocupar com isso. E é uma coisa bacana você falar sobre o designer pensar além de só se preocupar em estampar, né? De novo, volta a tecnologia, as facilidades de você ter uma peça única, né? E gastando muito pouco. E essa busca que as pessoas têm, eu quero novo, eu quero outra, né? Eu quero outra estampa. E aí cabe a questão do designer para pensar enquanto produto, né? Enquanto descarte, enquanto tudo. Porque uma camiseta, não sei se você sabe, mas uma camiseta de algodão, por exemplo, no meio ambiente, ela leva cerca de 1 ano para se decompor. É um produto natural, algodão. Mas o poliéster, as camisetas de poliéster que são ainda mais barato e que a estamparia também ainda é mais barato, ela leva cerca de 1 século para se decompor. Então pensa bem, a camiseta de poliéster ela é barata, a estamparia do poliéster é barato, então as pessoas são motivadas por preço, né? O consumo ele é motivado por preço. Então, você tem preço, você vai consumindo e vai consumindo. E como que vai acontecer esse descarte depois? Entendeu? Então, a gente já começa a discutir essa questão, essa preocupação. O papel é outro. O papel leva no meio ambiente cerca de 6 meses para se decompor, né? Então, o papel é um item de moda. Você tem papéis de parede, você tem, né, estampados, você tem N coisas. Então, o designer ele tem essa preocupação. Então, assim, a gente precisa voltar um pouco as nossas mentes para a forma como a gente está consumindo, para a velocidade que a gente está consumindo e principalmente com o que a gente está fazendo com aquilo que a gente não quer mais. Como que a gente está descartando esse consumo, essa exceção? Entendeu? Eu acho que parte tudo a partir da gente. As coisas começam a partir da nossa consciência. Quando a gente entende melhor a moda, consumo e passamos a praticar uma maior aceitação sobre aquilo que a gente tem, fatores externos passam a influenciar cada vez menos. Essa percepção contribui para uma definição da moda atual, mais leve e menos publicitária. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, pelo facebook.com/livrecultura,
pelo Twitter da gente, que é o @livrecult. Meu obrigado ao nosso convidado Sândalo pela verdadeira aula que ele deu aqui pra gente. Os contatos dele eu vou colocar aqui na descrição desse post no SoundCloud. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio aí.